Você sabia que existe uma propriedade que indica se o elemento poderá ser reduzido ou não dentro do container? Essa é a propriedade Flex Shrink, que nós vamos aprender na aula de hoje, na nossa prática. Então, bora para a aula! Então, pessoal, estou aqui de volta com o nosso curso de CSS Flexbox, aula 11 já, que é a cópia da aula 10. Então, se a gente vier aqui, o resultado é exatamente o mesmo que nós paramos na aula passada. E vamos dar uma preparada no terreno aqui antes da gente entender sobre a propriedade Flex Shrink. Na verdade, Flex Shrink vai determinar a capacidade que um elemento vai ter de reduzir dentro de um container ou não. Mas isso aí também vai depender de outras propriedades, de outras formatações do container, né? Nós vamos precisar verificar uma série de coisas aí para ver se o nosso Flex Shrink vai funcionar ou não. Estou tirando aqui o CSS que a gente adicionou inline aqui. Deixa eu tirar tudo. Tirar tudo aqui. Porque não sei se nós vamos precisar de colocar nada inline aqui na aula de hoje, não. Bom, salvando aqui, ele volta para a ordem normal ali. Beleza. Então, o que acontece aqui? Nós temos um container. Vamos ver como que está o nosso container aqui. Ó. Nós estamos usando Justify Content e Align Content. Isso significa que Align Itens não está sendo usado. Ou seja, e também, detalhe, estamos usando o quebra aqui dentro do nosso container. Aqui, ó, que é a propriedade, que é a classe, que adiciona a propriedade FlexWrap em wrap. Se eu não precisar, se eu não quiser mais da quebra, que é o que nós vamos fazer agora, vamos vir aqui, tirar a classe quebra, salva e vamos ver o resultado aqui por enquanto. Ó. Tirou a quebra, não tem mais a quebra de itens. E por que os itens eles prolongaram aqui, eles se ajustaram ao eixo cruzado? Porque nós não estamos usando a propriedade Align Itens. Então ele fica aqui como Align Itens o padrão, que é o Stretch. Então por isso que eles esticaram ali no eixo cruzado. Eu vou tirar o Align Content, ou melhor, eu vou deixar o Align Content, só que ao invés de Space Between, eu vou colocar Center. E aí vai resolver esse problema aqui. Não, a gente tem que colocar o Align Itens aqui, né? Align Itens em Center, na verdade, para eliminar essa questão aqui do stretch, beleza? Ele fica centralizado aqui no container. Como não tem quebra, nós tiramos o FlexWrap do container, os elementos não vão fazer a quebra aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui no meu item, que está sendo aplicado em todos os itens, olha aqui, ó, item, tá vendo? Todos os flex item. Então eu vou colocar aqui uma propriedade de tamanho, onde eu vou informar 150 pixels aqui, por exemplo. Atualizando, olha só, não mudou em nada, tá? Não mudou em nada, porque vocês vão entender por que não mudou. Independente do tamanho que eu coloque aqui, ó, se eu colocar 250 pixels, lembrando que o meu container tem 600. Se eu tenho 4 de 250, somando as larguras aqui, eu teria 1000, ou seja, muito maior do que o container. Os elementos teriam que estar saindo para fora aqui do container. Mas isso não aconteceu. Eles não aumentaram o tamanho, eles seguiram o tamanho do container aqui, tá? Por que isso acontece? Por causa da propriedade Flex Shrink. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá? Conferir aqui, tá sem shrink aqui mesmo, não coloquei ainda não. O shrink, então a propriedade Flex Shrink, eu falei que ela vai determinar a propriedade, a capacidade de um elemento reduzir para caber dentro do seu container, tá? O padrão de Flex Shrink é 1, ou seja, os elementos vão reduzir para caber no container. É por isso que aconteceu essa situação, que a gente aumentou o tamanho dele lá, olha só, a gente colocou 150 de tamanho, então isso significa que eu tenho, na verdade vai ter a mesma coisa aqui, né? Ainda tem as margens aqui, né? O padding aqui de 5, padding e margem de 5. Isso significa que cada elemento tem 150 mais 5 de cada lado, tem 160. Mas vamos colocar um valor maior aqui, ó. Vamos colocar 200, tá? 200 e nós vamos ver, aí eu garanto que eu tenho
200 vezes 4, 800, mais 5 de cada lado, de cada elemento, tá? Então eu sei que os elementos estão bem maiores aqui do meu container, mas eles não redimensionaram. Por quê? Porque o padrão do Flex Shrink é 1, tá? Então vamos criar aqui, ó, reduzir com a propriedade Flex Shrink com o valor 1, tá? Então vamos colocar reduzir 1. Se eu vier aqui em todos os meus elementos e colocar o reduzir 1, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque eu quero mostrar para vocês que Flex Shrink 1 é o padrão. F5 não aconteceu nada. Tá vendo? Posso vir aqui para provar que eu estou atualizando. Não aconteceu nada. Então, todos os elementos por padrão já têm a capacidade de reduzir. Mas algumas vezes, eu quero falar assim, ó, esse elemento aqui, ele não pode reduzir, tá? Eu não quero que ele reduza para caber ali dentro do container. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar que esse elemento vai perder a capacidade de reduzir. Então, vou colocar aqui o reduzir 0. Eu coloco Flex Shrink em 0. Se eu vier nesse camarada aqui, eu falo, ó, Flex Shrink, esse que reduzir 0, o que acontece aqui, ó? Por enquanto não está acontecendo nada, porque o elemento ele tem um tamanho. Vamos vir aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Flex Bases. Tá. Flex Bases. Salva. Atualiza. Agora sim, ó. Então agora eu tenho a prova ali de que o primeiro elemento ele está usando o seu tamanho padrão que eu determinei no it, porque ele perdeu a capacidade de redução, tá? É por isso. Esses aqui, ó, ainda estão com o Shrink 1, então eles reduzem para caber dentro do seu container. Tudo isso porque eu não tenho mais o Flex Wrap dentro do container. Vocês têm que lembrar que se eu colocar a quebra, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a linha porque não vai caber aqui e vai esticar, vai reposicionar os elementos, tá? Se eu tirar a capacidade de quebra, ou seja, eu estou forçando com que todos os elementos fiquem na mesma linha, aí sim o Flex Shrink vai entrar em ação, que a gente vai ver ele, ó. Esses caras aqui podem reduzir, esse aqui não pode reduzir, então ele não reduziu. Se eu tirar a capacidade desse camarada aqui, ó, reduzir 0, o que acontece? Esse item aqui também não vai reduzir. Olha lá, ó, ele não pode diminuir. Esse aqui está Flex Shrink 0, Flex Shrink 0, e esses dois aqui estão com Flex Shrink 1. Ou seja, eles por enquanto estão reduzindo ali para todo mundo caber dentro do container. Se eu tirar a capacidade de redução de todos os elementos, olha o que acontece. Tá vendo? Agora eu falei, ó, nenhum elemento pode reduzir. Então não tem outra solução. Eles vão sair para fora do container. Se eu deixar um único elemento aqui com Flex Shrink 1, tá? Ele vai reduzir ao máximo que ele puder. Ele não pode reduzir mais, porque ele não tem como quebrar a palavra aqui, ó. Tá vendo? Então é o máximo que ele conseguiu reduzir foi aquele ali, tá? E é por isso que ele continua para fora do container. Agora o Flex Shrink tem um detalhe importante. Quanto maior o valor do Flex Shrink, maior é a capacidade de redução desse elemento. Isso significa que, ó, eu vou colocar aqui, ó, Flex Shrink 1 e Flex Shrink 2 e os outros dois em 0. Isso significa que, tá vendo, esses aqui em 0, eles não podem reduzir. Esse aqui tem Flex Shrink 1 e esse aqui 2. Ou seja, esse aqui ele tem uma capacidade de redução maior do que esse daqui. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele reduziu menos do que esse daqui. Tá vendo que esse aqui ele comprimiu mais. Esse aqui, ó, o cursos e o número estão junto, porque ele reduziu menos. Então, quanto maior o valor do shrink, maior é a capacidade de redução do elemento. Isso é um ponto importante que a gente tem que observar. Olha só,
esse aqui sem redução, esse aqui sem redução também, mas se a gente notar, esse aqui está um pouco menor do que, sem redução não, esse aqui está um pouco menor que esse. Esse aqui é o que reduz mais, esse aqui reduz um pouco menos, esse aqui reduz um pouco menos, e esse aqui sem capacidade de redução, tá bom? Então essa é a propriedade Flex Shrink, que determina se o elemento vai ter capacidade de reduzir ou não. Lembrando que o Flex Shrink padrão é 1, ou seja, por padrão o elemento tem capacidade de reduzir. Se eu não quiser reduzir o elemento, eu adiciono Flex Shrink 0. E quanto maior o valor de Flex Shrink, maior é a capacidade de redução do elemento para que todos os elementos caibam dentro do container. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, ativa o sininho, né, para receber todas as notificações e deixa o seu like aqui no final do curso se você não clicou lá no início. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, um forte abraço, até lá e tchau, tchau.